Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson Henrique. Estamos aqui num tutorial, numa videoaula, na sequência de aulas trabalhando com PHP e o Ajax. E paramos exatamente aqui na estilização dos nossos elementos e vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Isso. Então essa parte aqui do CSS nós já finalizamos, tá? Estilizamos aqui os elementos. A gente ainda não mexeu nesse box comment, ainda não, tá? Mas vamos mexer assim que for necessário mexer, tá certo? E vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui um index, tá? Opa! Nós temos aqui o index, tá? E nesse index nós temos aqui um elemento, que é o elemento principal, que vai ter que sofrer a ação, que é o nosso formulário. O nosso formulário ele tem um ID, tá? A grande pergunta é: como é que eu faço para pegar esse elemento aí do HTML para poder trabalhar com ele ali dentro do meu projeto, com os scripts, tudo certinho, né? Deixa eu só verificar algumas coisas aqui, rapidão. Aí. Então, como é que a gente faz para poder trabalhar com esse script ali dentro do meu projeto, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar aí com o nosso JavaScript, pegando este elemento aqui, mas utilizando também a tecnologia do jQuery, tá? Lembrando que eu não estou só trabalhando com o JavaScript aqui, ó. Eu também estou trabalhando com o jQuery. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é também inserir o jQuery aqui como script, tá? src. O jQuery está dentro da pasta assets barra js barra jQuery. Aí tem uma pasta chamada jQuery e aqui eu tenho o script. Aqui dentro eu tenho o jQuery, não tem? Já jQuery 3.5.1, beleza. Então eu não estava com o jQuery inserido aqui dentro, então eu preciso do jQuery também, tá? Preciso de jQuery e também vou precisar do meu script. Sendo que vamos para o nosso script para a gente entender como é que funciona aí a integração do Ajax com esse nosso formuláriozinho aqui, ó, tá? Então vamos lá. Depois, se for preciso, a gente volta lá no style para estilizar mais alguma coisa, se for preciso, tá? Se houver essa necessidade, a gente volta. Então, utilizando aí o jQuery, como é que eu faço para poder pegar esse formulário e associar esse formulário a essa ação chamada submit, tá? Então vamos aqui abrir o nosso arquivo JS, o script, ó, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então a gente vai pegar esse formulário, utilizando aí o cifrão, abre e fecha parênteses, e dentro de aspas simples a gente vai colocar o nome do elemento. O nome do elemento é form1 e ele é um ID. O ID a gente representa aqui dentro com a cerquilha, e o nome do elemento é form1. E eu quero associar esse elemento à ação de submit, né? Qual vai ser a ação que vai ser executada nesse formulário? Vai ser submeter. Aí aqui a gente vai criar uma function que vai ter um parâmetro e, tá? Abre e fecha a chave. E uma coisa que talvez vocês tenham percebido é o seguinte, ó. Toda vez que a gente clica aqui, se a gente clicar aqui, ó, se eu digitar um nome,
digitar um comentário aqui qualquer e clicar aqui em enviar comentário, ele dá um refresh na página. E eu não quero que esse refresh aconteça, tá? Isso já é um evento padrão aí de navegador, que eu não quero que ele dê refresh, porque não é uma coisa bacana. Então, uma das coisas que a gente pode estar tirando aí, né, como comportamento padrão aí do nosso submit, é essa ação dele ficar dando um refresh. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, dentro da função, chama esse parâmetro e com uma função conhecida como prevent default, um comportamento padrão, e passamos aí um prevent default para ele, tá? Atualmente o JavaScript ele não utiliza ponto e vírgula no final, tá? Vocês podem colocar o ponto e vírgula se vocês quiserem. Sendo que aqui eu também preciso pegar dentro desse objeto, dentro desse formulário, eu também preciso pegar o que for digitado aqui nesse campo, que é o campo name, e nesse campo aqui que tem um name e esse name comment. Então eu preciso pegar esses valores desses campos. Como é que eu faço isso? É muito simples, tá? Basta vir aqui, pegar pelo jQuery, cifrão, abre e fecha parênteses, aspas simples. É só chamar o campo pelo nome, pelo seu, no caso aqui o ID, né? Pelo seu ID. No caso aqui é o ID name, ó, o ID name, tá? Então vou pegar esse campo pelo seu ID. E o valor dele, eu falo aqui pro jQuery que eu quero buscar o valor dele, chamando aqui a função vol, tá? Simples assim. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo pro meu campo comments, né? Que tem um ID comment, se eu não me engano, no singular. Eu também quero pegar o valor que for digitado desse campo, e para pegar o valor eu chamo aqui a função vol, tá? Eu preciso pegar esses dois valores aqui e passar para uma variável. Então eu vou criar uma variável aqui chamada name, e vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de comment, e passar esses dois valores aqui para minha variável, tá? Então é assim que eu pego os valores que forem digitados aqui, tanto nesse input quanto nesse text area aqui, tá certo? Pois bem, poderíamos fazer aqui um teste, pode ser com um alert, ou poderia ser com o alert, mas pode ser com console.log. Deixa eu ver aqui, ó, console.log. Eu quero que ele imprima ali o valor que está na variável o name e na variável o comment ali para mim, né? Vamos salvar e vamos ver se realmente, se eu digitar e clicar em submit, se ele realmente vai pegar esses valores aqui, guardar dentro das variáveis e imprimir no console para a gente, né? Veja que em poucos segundos foram muitas informações, mas aqui a gente já está dando funcionalidade aí por meio do Ajax para o nosso formulário, tá? Para o nosso formulário que ele está utilizando o submit, ó. Então a ação dele é submit, tá? Vamos aqui atualizar. Vamos atualizar. Deixa eu digitar aqui um nome. Digitar aqui qualquer comentário. Clicar em enviar. Você fala, vixe, não aconteceu nada. Vamos clicar aqui com o botão auxiliar e vir aqui em inspecionar. Deixa eu ver aqui. Então, essa janela inspecionar ela é bastante útil aqui para os nossos debugs, né? Para os nossos testes aqui. E aqui nós temos o console, ó. E parece que realmente ele não... Deixa eu ver. Ele não retornou nada no console. Vou fazer o teste novamente. Colocar aqui Anderson. Qualquer
comentário, clicar aqui em enviar, abrir aqui a janelinha de debug. Parece que ele não está trazendo nada, né? Deixa eu ver aqui se ele fez algum comentário. Um elemento não pode ter o atributo autocomplete. Form field o autocomplete, o atributo assign dele autocomplete, acho que não pode ter um autocomplete, ó. E realmente ele está trabalhando com autocomplete, né? Pelo menos aqui ele está. Não sei se o problema dele não está mostrando é por conta do autocomplete, mas vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso HTML. O ID é name, o ID é comment, beleza. Ele é o ID form1, certo? Form1 é o formulário aqui do input, é o que nós passamos do form para ele, não é isso? Form1, class dele o class dele não tem nada a ver, nem o class nem o value. Tem o atributo type e o atributo form. Talvez porque ele não possa ser autocomplete. Chamando aqui o form1.submit. Estou dando um prevent default. Para ele não dar refresh na página. Variável name recebe do id name.vol. E o comment recebe do id comment aqui o valor. E eu estou pedindo para que ele imprima ali no console tanto o valor que foi capturado aqui no name quanto o valor aqui. Deixa eu só trazer o name aqui, vamos salvar, vamos atualizar, só trazer o name aqui só para ver qualquer comentário. Vamos enviar e vamos ver aqui se ele trouxe. Não, e ele está fazendo realmente essa observação aqui, ó, que eu tenho um elemento não pode ter o atributo autocomplete. Então, o que acontece? Ele deu uma violação node aqui, ó. Diz que foi o autocomplete, o atributo autocomplete, ele viola a assinatura do node, né? Bem, tá aparentemente tudo certo aqui com o código, mas talvez eu tenha escrito alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Prevent. Rapaz. E.prevent, eu coloquei prevent default. Salvar. Estou imprimindo aqui no wallet, mas eu vou voltar aqui para o console.log. Mas aqui ele já estava dando erro, ó. E essas questões aqui do ponto e vírgula não precisa, não é obrigatório mais. Console.log, vamos imprimir aí o name e o comment. Estava escrito prevent, né? Terrível, prevent não dá não. Prevent não rola, né? Mas vamos ver aqui se eu mudei alguma coisa aqui. Eu acredito que não. Eu tirei aqui o autocomplete do campo name, tá? Basta você passar um atributo autocomplete e off. E off aqui para não ferir ali as regras do Node, né? Vamos ver agora se vai funcionar.
Vamos atualizar aqui a página. Vamos colocar um nome, qualquer comentário aqui. Vamos enviar. Apertei em enviar. Parece que não aconteceu nada, né? Mas vamos aqui, ó. Olha só que interessante. Quando a gente vem aqui no console, ó, Anderson, qualquer comentário. Você vê que ele não dá mais aquele refresh na página. Tanto que se eu clicar novamente, ó, se eu clico novamente, ele enviou novamente. É a terceira vez que ele envia os dados, ó. Então tá funcionando, que é uma maravilha, tá? Então esse é o poder do jQuery, né? Do Ajax. Não precisa dar refresh na página para poder ali funcionar. Beleza, se ele está buscando esses dados, se ele está conseguindo pegar esses dados aqui, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou tirar aqui esse console.log, vou chamar agora a requisição Ajax, tá? Que é o cifrão ponto Ajax, abro parênteses, abre e fecho chave. Aqui dentro eu vou passar a URL. Quando eu for inserir, qual é a URL que eu vou chamar quando eu for inserir um comentário? Tá? A URL vai ser o http localhost barra, aí eu vou ter um arquivo chamado ajax.php e eu vou ter um inserir.php, tá? O que acontece? Eu vou ter aqui o caminho do projeto, tá? Que o caminho do projeto é Ajax PHP, ou é PHP Ajax, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar. Não, na verdade é PHP underline Ajax, né? Então deixa eu corrigir. PHP underline Ajax. Deixa eu só confirmar aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. O caminho do projeto é isso, ó, PHP underline Ajax. E dentro desse PHP underline Ajax, eu vou ter um arquivo que vai ser o responsável por inserir um comentário, que é um arquivo que eu vou criar, que vai se chamar o inserir.php. Então essa é a minha URL que eu passo para dentro do meu Ajax. Esse é o endereço, né, do arquivo que de fato vai fazer o post ali, né, vai inserir os dados dentro do meu banco de dados. O método que eu utilizo, o method, né, nós temos aí os verbos HTTP, e um deles é o verbo para inserir, que é o post. Então o método é post, tá? O método que eu vou estar utilizando é post. Aqui eu tenho que separar os elementos com vírgula, tá? O data, ou os dados que eu vou estar inserindo, eu vou passar isso aqui por meio de um formato de um objeto ou de um JSON, tá? Onde o primeiro atributo vai se chamar name, o qual vai pegar o seu valor da variável uname. Cadê a variável uname? É que vai passar o valor para esse primeiro parâmetro, e o comment vai receber ali o valor da sua variável o comment, que está guardando ali o que o usuário digitou quando preencheu o formulário, tá? Então esses são os dados que vão ser enviados. Vai ser o name e o comment. Lembrando que o método que eu vou utilizar é o post. E de onde ele vai pegar esse valor? Onde é que esse atributo vai pegar o valor da variável? Onde é que esse atributo vai pegar o valor da variável? Daquilo que eu estou digitando no formulário, tá? O tipo de dados que eu vou estar enviando vai ser no formato JSON, tá? Que é um dos formatos mais utilizados hoje em dia na programação. Beleza. Então, essas são as informações que eu vou enviar. Caso as informações sejam enviadas com sucesso, ali dá um done, né? Done. Caso seja enviado ali, né, tudo funcione
direitinho, eu vou chamar ali um function result, vou chamar um result, né? E vou passar aqui para ele o campo. Vou novamente aqui passar para ele, né? O campo que eu tô, a qual eu tô buscando esse name, que é o id name. Que eu vou chamar aqui o val. Por que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Chamando o campo novamente, passando um val, sendo que um val vazio. Porque após ele enviar os dados, eu quero que ele vá lá nesse campo e apague os valores. Você vê que a gente envia, ele não dá refresh e o valor continua aqui, tá? Então, após ele finalizar essa requisição, eu quero que ele apague o valor que está lá no meu campo name do meu formulário. E eu também quero que ele apague ali o valor que foi digitado ali no meu campo comment, no id comment do meu formulário. Então, ponto val, passa aí um valor vazio. Isso é justamente para que ele consiga ali apagar os valores dos campos, tá? E logo em seguida eu vou chamar um console.log com esse para que ele me mostre ali o result, tá certo? E é isso daí, tá? Vamos ver se está funcionando. Eu só preciso disso aqui para poder inserir. Ah, não. Só disso aqui não. Agora eu preciso criar o inserir, né? O arquivo inserir. Então vamos aqui do lado de fora, dos assets, do JS, aqui do lado de fora, vamos criar um arquivo que a gente vai chamar de inserir.php. Beleza. Tá? Porque eu preciso apontar para essa, eu estou apontando para essa URL, então ela precisa existir, porque eu estou passando os dados para lá. E esses dados que eu estou enviando, eu quero enviar para um banco de dados. Então, para enviar para o banco de dados, eu preciso do PHP, para ter essa comunicação com o back-end, né? Eu preciso do PHP, tá? Então, eu preciso aqui do arquivo de inserção, tá certo? Então vamos lá, a gente vai ver que é algo bem simples. Então esse arquivo insert, a gente vai começar com o delimitador do PHP, né? Como a gente está trabalhando com a linguagem PHP, vamos abrir aqui o delimitador e logo em seguida vamos aqui fazer uma header, né? Criar uma anotação aqui com o header, dizendo para ele qual é o tipo de conteúdo que eu vou estar passando aqui dentro dessa página, que é o content type. O content type que eu vou estar utilizando dentro dessa aplicação, dessa página, é um application/JSON. Então, o tipo de dado que eu vou estar manipulando aqui dentro é um dado do tipo JSON, tá? E como a gente está utilizando aqui, ó, olha só que interessante. Como a gente está utilizando o método post, eu vou pegar esses dados utilizando o post, tá? Mas eu vou pegar de onde? Eu vou pegar do name e do comment? Não, eu vou pegar do atributo name, que vai ser o nome da minha variável, que vai ser enviada lá para a minha URL, e do comment, é o name e o comment, sendo que eu preciso buscar esses dados. Eu tenho duas formas de buscar, utilizando o filter input, que é o método mais seguro, tá? Passando aqui para ele um input post, o nome da variável, qual é o nome da variável ali? O nome da variável é name, né? O nome ali da variável que está no meu data é name. E poderia até fazer um tratamento aqui, um filter validate, fazer aqui um filter validate de alguma forma aqui, ó. Não, um filter var, né? Ou utilizar um filter var array, um filter var, filter resvar. Vou fazer uma filtragem, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Vou trabalhar de uma forma mais simples. Novamente eu vou chamar aqui o filter input através do método post, input post. O nome ali do segundo campo é comment, se eu não me engano, né? E eu preciso guardar isso aqui dentro de duas variáveis. Então vou criar aqui uma variável no PHP chamada
chamada name, e vou criar aqui uma variável chamada comment para guardar essas informações que ele está buscando aqui da requisição Ajax, tá? Por meio do método post, pegando ali, passando um tipo de dado do tipo JSON, tá certo? É bem interessante isso aqui. Então, o tipo de dado que ele está trabalhando é JSON, tá? Mas eu preciso aqui criar uma conexão com o meu banco de dados, tá? A gente vai criar uma conexão aqui bem simples, tá? Utilizando o objeto PDO, a gente vai chamar aqui um new PDO, instanciar a classe PDO, no qual ali eu preciso passar a string do meu DSN, do meu username, a senha, tá? E se eu quiser passar mais alguma outra informação, por exemplo, o nome do banco, eu posso estar passando também, tá? Opa, algum tipo de tratamento nos options. O nome do banco já vem aqui no DSN. Então, o DSN ele é composto pelo quê? Ele é composto pelo o banco a tecnologia, o banco que eu estou utilizando, que é o MySQL. Aí aqui que eu chamo o atributo host e passo aqui qual é o meu host, é localhost, ponto e vírgula, e o dbname, aqui eu passo o nome do meu banco, se eu não me engano, o nome do meu banco é comments, é isso? Logo em seguida eu passo o usuário padrão é root e não tem senha, tá? É sem senha. Aqui no o meu XAMPP, tá? Ele não usa senha. Para eu acessar aqui, ó, as informações, eu acesso sem senha. Mas o nome de usuário é root, tá? Então, esse objeto PDO é o objeto que está guardando a conexão com o meu banco de dados, tá? Qual banco de dados? O comments. Então, vamos aqui criar um statement, que é uma instrução SQL que vai ser executada por meio do objeto PDO. A gente vai chamar aqui o método prepare, para ele preparar essa query para a gente. Qual é a query que ele tem que preparar? O insert into, como é que é o nome da tabela? A tabela é comment, e eu preciso inserir nesses dois campos, que é o campo name e o campo comment, tá? Ó, o nome da minha tabela é comment e o nome do meu campo lá é comment também. Não sei se isso aqui vai dar encrenca, mas a minha tabela é comment e o campo é comment, tá? Nós temos o name e o comment. Não sei se vai encrencar, mas vamos arriscar. E quais são os valores que eu tenho que inserir ali? Dentro de aspas simples, ou dentro de um... Pode ser um coringa, tá? É um valor que eu vou buscar ali, é o que vai ser inserido, tá? É o valor que eu vou buscar. No caso aqui, ó, eu posso tanto utilizar coringa, como também posso dar um nome aqui para esses coringas, colocando 2 pontos NA de name, colocando 2 pontos CO de comment, tá? Tanto faz. Eu ainda, por questões de praticidade, eu prefiro utilizar simplesmente um interroga. Eu acho mais simples, tá? Utilizar um interroga aqui. E fechamos aqui, né, a instrução, o nosso statement, tá? E vamos chamar aqui, através do STM, que está guardando esse statement, um método bindValue. O que esse método vai fazer? Ele vai buscar por um valor, e vai substituir esse valor pelo coringa que está aqui na minha instrução SQL. Por exemplo, o primeiro coringa equivale ao valor ali que foi guardado dentro do atributo name, dentro da variável name, tá? Então, o que ele buscar aqui na variável name, ele vai substituir esse valor que for buscado lá, o que o usuário digitou no formulário, ele vai substituir aqui no meu primeiro coringa, que é justamente aqui o name, ó. E o segundo,
É a mesma estrutura, ó. Variável statement chama o método bindValue, onde eu também preciso buscar o segundo valor ali do segundo coringa, né? Onde vai estar dentro da variável comment. Beleza. E o que a gente faz? A gente simplesmente a gente faz o seguinte, ó. A gente executa esse statement. Chama o método execute. Pronto. Executa esse statement aí pra gente, tá? Agora eu posso fazer uma verificação para saber se realmente ele está inserindo ou não ali os dados. E como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, o box comment. Não, o box comment é onde ele vai estar. Vamos fazer o seguinte. A gente pode fazer uma verificação da seguinte forma. Se aí nós temos um método aqui da classe PDO que é o row count. Row count ele conta a quantidade de registros, né, que foram afetados, de linhas que foram afetadas por essa ação. Se for maior ou igual a 1, significa que ele conseguiu afetar a linha lá no meu banco de dados, então ele conseguiu inserir um registro. Se ele conseguiu, a gente vai retornar aqui por meio de um echo, um JSON encode, tá? Onde a gente vai colocar ali que o comentário ele foi salvo com sucesso, tá? Se ele conseguir, tá? Se ele retornar ali algum registro afetado, se não, ele vai retornar para a gente através de um JSON encode, tá? Falha ao salvar comentário. Então alguma coisa deu errado aí na tentativa de salvar o comentário. Então vamos ver o que ele vai fazer, né? Se a gente vier aqui em comments e entrar na tabela, no banco comments, entrar na tabela comment, nós não temos nenhum registro, não temos nada salvo ainda. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui, deixa eu dar uma atualizada nessa página. Então vou colocar aqui, ó, Anderson Henrique, comentário, um comentário qualquer. Vamos clicar em enviar, tá lá. Aparentemente ele enviou o comentário, tá certo? Se viermos aqui, ó, no console, comentário foi salvo com sucesso. Então por isso que é bom abrir as ferramentas de debug para a gente verificar se realmente foi bem sucedido. E se ele falou que foi salvo com sucesso, se a gente vier aqui e clicar na tabela novamente, ó, atualizar, no caso a gente tem que visualizar, né? Ele vai mostrar esse comentário aqui pra gente, ó lá, beleza, foi salvo, olha só que maravilha. Anderson Henrique, um comentário qualquer. Vamos novamente colocar aqui, ó,
Ana Carolina, um outro comentário qualquer, beleza? Vamos clicar em enviar. Você vê que após que a gente clica, ele apaga os valores dos campos, que é justamente foi o que a gente pediu para que ele fizesse aqui, ó. Após ele dar um done, né? Após ele for a requisição Ajax for executada com sucesso, vai lá nos campos e apague e mostre no console.log o resultado disso aqui. Qual o resultado que deu, né? Beleza? Olha que maravilha. Então, se ele falou que inseriu, vamos ver se ele repetiu aqui no console. Olha lá, já são 2 comentários. Então, ele repetiu. Então, ele enviou novamente ali os dados. Se a gente vier aqui e atualizar, né? Não sei se o correto seria isso aqui, atualizar. Vim aqui em atualizar, visualizar. Tá lá o outro comentário, foi inserido. Outro comentário qualquer, beleza. Ok, essa parte de inserir foi concluída. Ela está funcionando, que é uma maravilha. Tá? E não sei se eu deixo para um próximo vídeo. Eu já dou um pontapé inicial aqui, onde os nossos dados vão aparecer ali no box comment, tá? Então aqui nesse nosso index aqui dentro desse nosso box comment, é aqui dentro que os comentários, né, que ele vai trazer uma listagem de comentários para a gente quando a gente selecionar do banco de dados. Então vamos fazer o seguinte, vamos já dar uma adiantada aqui no nosso script. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma function, vamos criar uma função, a gente vai chamar essa função de getComments, que é pegar comentários, tá? Então aqui no final, fechou tudo, a gente vai criar uma function, vai chamar de getComments, tá? Essa função, pegar comentários, tá certo? Ele também vai utilizar uma requisição Ajax, abre parênteses, abre chaves, sendo que aqui a nossa URL vai ser outra. Ele vai apontar para outra página, que é o http, é o localhost, é o php Ajax, todo o caminho, sendo que ali ele vai chamar um outro arquivo, que é o arquivo selecionar.php, tá? Então, essa URL que ele vai chamar aqui na requisição Ajax. O método que vai ser utilizado, o method, né? Method. Como é um método para selecionar, dentro dos verbos HTTP, o que seleciona, o que pega é o get, tá? O data type que ele vai trazer aqui para a gente vai ser do tipo JSON, tá? Também JSON, formato JSON, beleza? Se ele conseguir executar com sucesso, done, né? Eu quero que ele chame aqui uma function com o parâmetro result e ele simplesmente faz o seguinte, ele imprima ali para a gente, no console.log console.log, ele imprima ali para a gente o result. Mas isso aqui já vai bastar para que ele traga os resultados? Na verdade, não, tá? E como ele vai trazer vários resultados, eu quero que ele traga aí quantos comentários tiver lá, a gente vai utilizar um laço de repetição. Mas antes, tá? Antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver qual camarada aqui que vai trazer esse nosso resultado, né? Antes disso, vamos trabalhar nesse arquivo aqui, ó, selecionar.php.
ou a gente deixa para um próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, mas vamos lá. Vamos terminar isso aqui, né? Então vamos criar aqui esse arquivo selecionar, tá? É um arquivo importante, porque é ele que vai lá no nosso banco de dados e vai pegar esses dados para a gente, tá? Por isso que ele é importante. Então vamos criar aqui o arquivo selecionar, aqui do lado de fora, novo arquivo, selecionar.php. Ele também vai ter um cabeçalho. Vamos aqui abrir o delimitador do PHP. Ele também vai ter um cabeçalho, vai ter um header, onde esse header ele vai ter um content type, e o content type dele vai ser um application /json, porque o tipo de dados que a gente vai estar manipulando aqui é JSON, tá? Vamos ter uma instância aqui do banco de dados, ó. O PDO recebe um new PDO, igual a gente fez lá no outro arquivo. Vamos chamar o DSN, que é o banco com a qual nós estamos nos conectando. Qual é o host? O host é localhost. E qual é o nome do banco de dados? O banco de dados é... espera aí. O dbname é o comments, não é? É o comments. Mas também a gente precisa passar o usuário, que é o root, e a senha é vazia, né? Beleza. É isso aí. Vamos aqui preparar o nosso statement que vai ser executado. Statement recebe do objeto PDO no seu método prepare, que é o prepare statement, aquela instrução simples que é o select, né? Selecione todos os campos da tabela comment. Não vou ordenar por ordem crescente, decrescente, nem nada disso, tá? E vamos simplesmente executar esse statement. Execute. Pronto, executa esse statement pra gente, tá? Aqui que vem o pulo do gato agora. Aqui que vem o pulo do gato. Eu vou verificar se ele realmente conseguiu retornar alguma coisa. Se esse statement apontando para o método row count, se for maior ou igual a 1, significa que ele conseguiu afetar pelo menos uma linha. Então ele conseguiu retornar alguma coisa. A gente vai retornar aqui no echo JSON. Ó, JSON encode, tá? A gente vai trazer aqui a variável statement, a própria variável statement, apontando para um método fetchAll. Esse método fetchAll ele retorna todos os registros que eu tenho dentro do meu banco de dados. E eu quero retornar ele num formato de array associativo. Então eu vou chamar o fetch assoc para isso, tá? Para que ele retorne num formato de array associativo, tá? Se não, caso ele não retorne nada, significa que ele não encontrou nada lá no nosso banco de dados, né? O JSON encode recebe lá que nenhum comentário encontrado, ou seja, a tabela tá vazia, tá certo? Aí, o que acontece? Isso aqui que ele vai trazer, ó, que ele vai retornar para mim, tá? Que ele vai imprimir, ele vai imprimir literalmente o que ele encontrar lá, tá? Sendo que o que acontece? Eu quero que ele me mostre isso na tela. Eu quero que ele me mostre ali no meu index, né? Dentro aqui do meu box comment, tudo o que ele está trazendo ali para gente. Então, como é que eu faço para que ele mostre aqui no box comment, tá? Só para finalizar essa parte aqui e deixar tudo redondo. Eu preciso fazer o seguinte: aqui no meu script eu preciso criar aqui mesmo, se tudo for bem sucedido, né?
Eu preciso criar aqui um laço, onde esse laço ele vai percorrer aí todos os elementos do meu array, tá? Então eu vou declarar uma variável i que vai inicializar com 0. Enquanto o i for menor do que o result, ou seja, o resultado que ele vai trazer lá, né? Não sei quantos ele vai encontrar, né? Mas result.length, ou seja, o length GTH seria o comprimento desse array, e eu não sei qual é, porque eu não sei quantos eu tenho lá. Incrementa esse i, para que o loop não seja infinito, tá? Então eu quero trazer esse resultado dentro desse box comment. Então como é que eu chamo aqui por meio do jQuery ou do Ajax esse box comment? E ele tem um class, né? Então, cifrão, abre parênteses, abre e fecha aspas. Como é que é o nome desse cidadão aqui? Ó? Ele é um class box comment. Quero que mostre aqui dentro. Então, eu vou chamar aqui um class, ó, que é o ponto, box, underline, comment. E eu vou utilizar o método prepend, tá? Ou seja, um método que ele permite com que a gente venha a colocar, por exemplo, ali uma sintaxe HTML, tá? Quando eu for imprimir esses valores. Então eu vou imprimir dentro de uma div, vou chamar aqui uma div. Essa div ela vai ter um class. O class dela vai ser, eu vou colocar em aspas duplas, tá? Vai chamar de b underline comment ou bcom, só assim, bcom. Então essa é a div, fecho a div. Preciso fechar essa div lá no final, então deixa eu já fechar essa div, tá? E aqui dentro eu vou trazer aqui, ó, dentro de pode ser dentro de uma tag H4, ó, dentro de uma tag H4, tá? Eu vou concatenar esse result na sua posição do atributo name, tá? Então, para concatenar, a gente vai ter que fazer o seguinte: vai ter que fechar aqui aspas simples, chamar o operador de concatenação, concatenação de novo, e abrir aqui de novo aspas simples. Aqui no meio eu vou ter quem? Eu vou ter o objeto result no seu índice i, tá? No seu índice i, ponto, apontando para o seu atributo, que no caso aqui é o atributo name. Eu quero que ele me traga um nome, tá certo? Dentro de um H4, ele vai me trazer o nome, tá? Aqui eu posso, por exemplo, depois do name aqui, eu posso estar fechando o H4. Eu posso aqui estar fechando o H4, tá? E logo em seguida abrindo aqui uma tag P, porque dentro dessa tag P eu quero trazer o comentário que essa pessoa fez. Então deixa eu fechar aqui as aspas simples, inserir dois operadores de concatenação de novo e abrir aqui as aspas simples. Aqui no meio eu quero trazer dentro do parágrafo result na sua posição, no seu índice i, né? Depende do array em que ele tiver. No caso ele vai fazer um for, então ele vai percorrer todos os arrays ali que ele encontrar, né? Ponto comments, na verdade comment no singular, né? Então eu quero que ele traga o comentário. Logo em seguida ele vai fechar para a gente aqui a tag P e ele vai fechar para a gente a tag div, tá? Porque dentro dessa div eu vou ter tudo. Eu vou ter tanto o nome de quem comentou, como também um comentário que essa pessoa fez, tá? Isso tudo está dentro do box comment. Aí a grande pergunta é: isso aqui vai ter estilo? Vai ser exibido do jeito que está? Aí vamos voltar lá para o nosso arquivo style, tá? Porque a gente precisa formatar
esse beacon, que é justamente o box ali, né, que o beacon nada mais é do que essa div aqui, ó. Na verdade tem o box comment, né, e tem um beacon. O box comment a gente não vai formatar, a gente vai formatar mais é o beacon, tá? Então esse beacon aqui, ó, que está sendo trazido aqui, esse beacon aqui que está trazendo tanto o result, que é a tag H4, quanto o parágrafo, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Class beacon. Primeira coisa que eu vou colocar aqui nele, né, no beacon, é um padding, é um espaçamento interno de 30 pixels em todas as direções, né? 30 pixels, cima e baixo, esquerda e direita. E todos os filhos que tiver dentro da beacon, isso se tratando do paradigma do Node, ó, como é que eu falo para o Node que eu quero atingir todos os filhos? Eu chamo aqui o nth child, tá? Aí eu tenho os filhos que vêm antes e os filhos que vêm depois, né? O even e o old. Nos que vierem antes, eu quero um background. Aí eu chamo aqui o even, tá? Eu quero aplicar aqui um background color, cifrão, F5, F5, F5. E nos filhos de beacon que vierem depois, tá? Beacon nth child, né? Ele representa um elemento antes, o que vem antes na árvore, tá? Ou seja, um elemento filho. Eu quero aplicar aqui um background color DDD, que é um quase branco, né? Acho que não teve muita diferença. F5, F5, F5 e DDD. Não teve muita diferença não, mas é só para dar uma formatadinha, tá? Para não ficar seco ali a nossa div, tá certo? Então vamos ver aqui como é que ele vai exibir, né? Beleza. Então eu tenho esse método getComments, que é um método que eu criei aqui, mas que eu não estou chamando ele em lugar nenhum. Então posso chamá-lo aqui logo após inserir, ó, um novo resultado. Posso estar chamando aqui o getComments, ó, chamando aqui dentro mesmo, tá? Então eu estou chamando essa função aqui. Que essa função está fazendo? Está indo lá no meu banco de dados, pegando, selecionando todos os registros e trazendo os registros em formato de um array associativo. Por isso que eu estou utilizando o for para percorrer todo esse array associativo, tá? Então vamos ver aqui como ficou. Se realmente ele está exibindo o resultado. Vamos dar uma atualizada. Não mostrou. Não mostrou nada, né? Deixa eu ver aqui. Também não mostrou nada. Por quê? Eu tenho dois registros, ele não está mostrando. Vamos ver aqui, ó, tem um getComments. Mas esse getComments ele está associado ao submits, né? Mas eu tenho que chamar o getComments aqui solto aqui, ó, no corpo do meu documento, né? Então vamos salvar e vamos atualizar. Tá aqui, ó, maravilha. Ele trazendo aqui e fazendo de certa forma assim eu não sei se vocês estão percebendo, mas é estilo zebrado, né?
Um ele está trazendo mais escuro, o outro mais claro. É justamente isso que eu fiz aqui quando eu chamei os filhos, né? Os filhos que vêm antes e os filhos que vêm depois. Então, o que vier antes, ele vai formatar de um jeito. O que vem depois, na verdade, isso aqui a gente utiliza para poder aplicar formatação numa linha, e aqui logo vem após dela receber uma outra, e ele fica trocando isso daqui, tá? Fazendo uma zebra ali, como se fosse um registro zebrado, tá? Então funcionou, tá lá, tá funcionando. Vou ver se eu trago aí para vocês a questão do se eu consigo trazer aqui a questão do excluir e do update também, né? Pra gente fechar esses 4 verbos aí que são utilizados no HTTP, nas requisições HTTP, tá? Mas funcionou, que é uma maravilha. Deixa eu inserir aqui um outro comentário. Vou colocar aqui, ó, Ana Beatriz. Um outro comentário qualquer feito recentemente. Recentemente. Aí vamos enviar, enviamos, já está lá, ó. Ana Beatriz, Ana Carolina, Anderson Henrique. Belezinha, tá funcionando, que é uma beleza. E aqui, ó, se a gente estiver no banco de dados e atualizar, você vai ver que ele também já atualizou ali na minha tabela do banco de dados. Então espero que vocês tenham gostado aí do PHP sendo utilizado com Ajax, com jQuery, sendo também ali utilizado com os estilos, né, as estilizações CSS. Então só nessas 2 aulas nós tivemos o HTML, o CSS, o JavaScript, jQuery, Ajax, PHP e MySQL. 7 tecnologias aí trabalhando em conjunto nessas 2 aulinhas, beleza? Eu sou o professor Anderson Henrique, aguardo vocês na próxima. Tudo de bom, sucesso a todos, fui!